Tecnologia antediluviana de aquecimento e iluminação, lareiras, cubas. Uma característica marcante da lareira é que ela nunca foi projetada para aquecer e, posteriormente, transferir calor a partir do material das paredes. O calor principal que ela fornece é devido à radiação infravermelha das chamas, e a convecção, segundo a Wikipédia, aqui não tem nada a ver. Aqueles que já tiveram uma lareira, e eu já tive, sabem que a convecção só traz problemas aqui. A fumaça começa a sair para fora, poluindo o ar e a própria lareira. E isso não depende nem da qualidade dos cálculos de engenharia do mestre da lareira, nem da qualidade da lenha. E a lareira só aquece enquanto a lenha está queimando nela, mas a lenha queima bem rápido. Se o cômodo for grande para aquecê-lo, é preciso ficar perto da lareira por várias horas. Agora imagine o século XIX em algum lugar na Holanda, onde o frio é bem intenso e os cômodos são grandes. É claro que nessas condições dá para passar frio, e a lareira não é suficiente. O que se precisa mesmo é de um fogão holandês, mas mesmo assim também há lareiras por lá. Quem é mais simples, adapta elas mais ou menos assim. Mas para que elas foram feitas, afinal, se desde o início não cumprem sua função? Bom, claramente não foi pela beleza. Talvez o clima nas latitudes do norte fosse mais ameno, mas na lareira ainda há uma chaminé. Especialistas confirmam que em clima quente, devido ao refluxo, é ainda mais difícil acender uma lareira. Então qual é a graça? Bem, vamos descobrir. Então, lareira. Quanto mais antiga ela é, mais lembra aquelas estruturas de cobertura sobre a fogueira, que eram feitas diretamente no chão. Além disso, a altura da fornalha nas lareiras de construção antiga é maior do que a altura de uma pessoa. Provavelmente, o artista na infância não acendia fogueiras no acampamento de pioneiros. Neste caso, mesmo com uma boa tiragem, metade da fumaça vai sair para o ambiente. Existem até gravuras onde as pessoas estão sentadas em um palácio luxuoso e aquecem a lareira, e delas saem nuvens de fumaça. Parece que essas pessoas são selvagens que acabaram em um palácio abandonado e não encontraram nenhum uso digno para a lareira, a não ser queimar lenha nela. Alguns pesquisadores alternativos afirmam que no século XVIII, pessoas quase selvagens se estabeleceram aqui após um cataclismo. Antes disso, viviam aqui gigantes de alto nível de desenvolvimento. E esses selvagens queriam muito se parecer com essas criaturas altamente desenvolvidas. Por isso, os imitavam em tudo, mas sem entender o propósito dos objetos. Nas gravuras antigas, as lareiras são retratadas com fornalhas no maior tamanho possível, exatamente como eram originalmente. Naturalmente, desse jeito elas funcionavam mal e as pessoas as modificavam para tentar melhorar pelo menos um pouco a tiragem. Olhe para o material e a qualidade da própria lareira, e para os azulejos brancos como foi reduzido o tamanho da fornalha. O fato é óbvio, os donos da casa receberam a lareira já pronta e ela foi modificada depois. Pare, o que são esses objetos ao lado da lareira? São para enfeite? Eles estão aí de propósito ou apareceram na cena por acaso, como vemos em diferentes momentos e em diferentes países? Todas as lareiras têm uma coisa em comum, a presença de uma chapa de metal na parede de trás da fornalha, ou toda a fornalha é feita como uma caixa metálica deitada de lado, e também há taças de metal ao lado da lareira. Aqui vamos fazer uma pausa. Vamos falar sobre os aparelhos de iluminação e depois voltaremos aos aquecedores. À sua frente está um conjunto de instrumentos musicais em uma gravura do século XIX. Os instrumentos das extremidades, esquerda e direita, são encontrados em quase toda a Eurásia, sem levantar dúvidas. No meio entre eles, o arco também é um instrumento bastante compreensível, mas o segundo e o quarto instrumentos deixam um pouco confuso. Que balalaica é essa com duas cordas? Lembrei de uma piada soviética sobre um asiático que virou dono de todo o país, mas já que a piada é sobre um asiático, então o instrumento deve ser procurado na Ásia. Na verdade, não precisei procurar por muito tempo. Isso é um kamancha, que é considerado um dos instrumentos musicais mais antigos. A caixa, que também é o ressonador, serve para amplificar as vibrações acústicas. Isso é compreensível. O braço serve para tocar, ou seja, para mudar o comprimento efetivo da corda com o dedo do músico. Com isso, muda-se a tonalidade do som ao vibrar as cordas. Isso também é compreensível, mas para que servem os pinos curtos e grossos na parte de cima e o longo e fino na parte de baixo? Na Wikipédia não há desenhos desse instrumento, mas como é um instrumento de arco, é óbvio que não dá para apoiá-lo no ombro como um violino. Então, com a ponta longa e fina, o instrumento era apoiado ou no chão ou nas pernas do músico, levando em consideração que toda a nossa chamada antiguidade estava concentrada nos séculos XVIII e XIX, há todos os motivos para acreditar que o verdadeiro kamancha era exatamente assim.
Como nas construções de absolutamente todos os instrumentos musicais nunca há nada supérfluo, conclui-se que tanto o pomo superior quanto o inferior também tinham sua função, e o último não servia necessariamente apenas para apoiar o instrumento. Como sempre, essa funcionalidade é revelada pela forma dos pomos longos, e a que eles se assemelham. Este pomo superior é diferente, mas talvez apenas no tamanho, e este inferior também difere no tamanho, e está girado 180 graus. Vamos agora analisar cada um deles separadamente. Vamos começar pelo de cima. Como pode ser visto, ele está instalado no corrimão, como diriam os historiadores, para que no século XIX as crianças não deslizassem por ele. Mas parece um pouco complicado demais para esse propósito. E havia muitos tipos diferentes desses enfeites, muitas variações artísticas, mas por algum motivo eles sempre são colocados nas extremidades dos corrimãos. E dá para ver que em muitos casos, o material de que eles são feitos é diferente do material da estrutura onde são instalados. Há até casos em que esses enfeites de metal são colocados em estruturas de pedra, ou, como sabemos hoje, em estruturas de concreto polimérico, por exemplo, como aqui. Para quê? Aqui já está claro que não é para tornar o corrimão mais fácil de segurar com a mão. É óbvio que existe uma ligação metálica entre o enfeite e a própria estrutura, que está presente de forma oculta até mesmo em estruturas de pedra. Essa ligação metálica é comum a toda a estrutura do edifício. Vamos nos perguntar, afinal, o que esse enfeite realmente representa? É surpreendente que ele esteja colocado exatamente onde a resistência mecânica do corrimão é descartada. Não lembra nada? Na verdade, ele lembra um troféu esportivo. Só que agora isso é apresentado como uma tradição, tipo que veio para nós das batalhas de cavaleiros, como um prêmio para o vencedor. Pode até ser assim, mas provavelmente a história oficial distorceu tudo de novo. Pelo que se vê pela variedade de taças esportivas que sobreviveram desde tempos não tão antigos, nelas se colocava não só vinho. Imagine só como seria beber vinho de uma obra-prima dessas. Isso me lembra o conto da raposa e do Grou. Mas agora tudo se encaixa. Se uma taça dessas era um dos elementos do telhado de construções antigas, como também descrevi nos meus artigos, então, com esse objetivo, as taças eram colocadas não só no telhado, mas também no corrimão das escadas. E aqui começamos a pensar, ou melhor, a lembrar os fundamentos da formação de palavras nas línguas do grupo indo-românico. No protolíngua, todas as palavras eram iguais, mas durante a evolução, elas mudaram de formas diferentes entre os diversos povos. Mas sempre e em todo lugar, a origem comum da palavra é revelada por uma sequência típica de sons consonantais. Nesta palavra, taça esportiva. Como soa taça esportiva nas línguas europeias? Em inglês é cup, em francês coupe. O núcleo da palavra é a sequência de sons cup, se não prestarmos atenção à transcrição e o que no idioma russo corresponde a essa combinação. Bem, claro, é cúpula. Talvez, se não fossem os comunistas, as taças esportivas teriam sido chamadas assim mesmo, mas naquela época os dogmas não permitiam isso. Para que servia a cúpula, em princípio já foi discutido em outros dos meus artigos. Sua função era gerar oscilações elétricas sob a influência de fatores atmosféricos externos. E havia muitos tipos diferentes desses domos. Pelo método de simples comparação, chegamos à conclusão de que nossos cálices são, na verdade, mini-domos. Fica claro novamente por que esses cálices eram feitos em todos os lugares possíveis, desde janelas até móveis. Muitos acreditam que são apenas detalhes estéticos, mas isso está longe da verdade. Existem muitas fotos de interiores de casas ricas do século XIX. Acontece que nossas mini-cúpulas têm muitas funções. Parece-me que nos torneios de cavaleiros, se é que eles realmente existiram, o vencedor recebia não apenas um recipiente para vinho, e a cúpula principal era daquele castelo que pertencia ao derrotado. Essa cúpula, que depois se tornou uma taça, era o símbolo heráldico do derrotado. Tudo faz sentido novamente. E as taças nas grades. Aqui já precisamos nos aprofundar na arquitetura. Suponha que as cúpulas principais estejam em vermelho e as secundárias, menores, em verde. Se forem instaladas cúpulas secundárias adicionais no corrimão das escadas de um circuito fechado de ligação metálica do edifício, incluindo as escadas na parte inferior, a corrente no circuito fechado será equilibrada. Ela será induzida ao máximo pelas cúpulas, distribuídas ao longo de todo o comprimento do circuito. Na verdade, lá pode ser bem mais complexo, mas esses dispositivos podem permitir, por exemplo, conectar uma lâmpada elétrica à cadeia de ligação metálica do edifício, como aqui.
Agora, sistemas semelhantes foram removidos em todos os lugares e o local onde as lâmpadas eram conectadas foi coberto com tomadas no estilo clássico. Aliás, de onde veio a palavra tomada no contexto elétrico? Não veio daqui? Mais um jogo de palavras. Esta é a clarabóia de um dos prédios antigos, e o nicho acima da abertura da janela era iluminado. Alguém já viu algo parecido hoje em dia? Bem, e mais uma maneira de usar minicúpulas, isso eu estou dizendo como uma suposição, quero dar um exemplo para tirar o mistério dos pilares. Aqui, destaquei em vermelho o que vemos ali. Na verdade, depois desta foto, passamos para o segundo pináculo de Kamianshi, que fica embaixo, mais precisamente para o seu protótipo. Existem muitas fotos desses pilares com minicúpulas que foram preservadas desde o século passado. Isso nada mais é do que uma variedade de pilar sem fios. A principal função deles era transmitir à distância oscilações dos sistemas de eletricidade atmosférica. Pilares semelhantes também existiam no Império Russo. Assim, no caso de Kamianshi, temos que este instrumento emitia não apenas vibrações acústicas. Isso pode ser entendido também pelo desenho, onde o tampo é feito de metal com aberturas de propósito desconhecido. E as cordas eram, além de tudo, nada mais do que uma ligação metálica entre duas mini-cúpulas. Uma delas servia para gerar oscilações elétricas e a outra para transmiti-las de forma modulada a uma certa distância para algum dispositivo externo de amplificação de reprodução. É provável que os amplificadores e microfones sem fio tenham sido inventados bem antes do século XX. Naquela época, as tecnologias não dependiam da radioeletrônica. Esses cálices podem ter tamanhos diferentes, sendo os maiores colocados nos cantos da lareira. A chapa metálica na parede traseira da lareira é compreensível. Quando aquecida, ela irradia raios infravermelhos para a frente, como deve ser. Mas os cálices não têm nenhuma relação com o processo de queima da lenha. Aqui, ao que parece, prevaleceu a mentalidade europeia. Os europeus não entendiam para que serviam esses cálices. Mas, já que eles estavam lá desde os tempos antigos, então era assim que deveria ser, e não era preciso removê-los. E esses cálices não são nada além de dispositivos para concentração de eletricidade atmosférica. Sua instalação em etapas aumenta a corrente em um condutor fechado ao longo do qual eles estão dispostos. Então, o que isso significa? Para começar, provavelmente, o fato de que nas lareiras dos seus donos em vidas passadas nunca houve lenha ali, e essas lareiras nem foram projetadas para isso. Segundo nossa suposição, o segredo delas é outro. Vamos supor que pela chaminé da lareira, partindo do telhado do edifício, passam conexões metálicas, como mostrado na ilustração, e chegam a um condutor grosso, que forma uma moldura na entrada da fornalha da lareira. Aliás, esses condutores nas paredes nós vemos com frequência em edifícios antigos destruídos. Essa moldura está conectada metalicamente à chapa que fica na parede de trás. Essa conexão pode ser feita por condutores individuais ou pode ser contínua. Quando os copos são colocados muito próximos da moldura, começa a ser induzida nela uma forte corrente de Foucault. Provavelmente, para entender o motivo, é melhor ler meus artigos anteriores. Lá eu explico tudo. As correntes de Foucault também são geradas na placa na parede traseira mais ou menos desta forma. Provavelmente, no centro da placa, a densidade e a força da corrente eram tais que o metal ali esquentava e começava a irradiar calor. E como diz o provérbio, não precisa de lenha, não precisa de graveto, viva sem preocupações. É possível que a lareira também guardasse segredos, os mesmos cálices estavam embutidos na parte superior da fornalha. Ademais, havia uma grade na chaminé que não estava ali por acaso. Devido ao contato com o ferro incandescente, o ar se deteriorava e era prejudicial à saúde, e era justamente ele que era removido graças à convecção. Talvez o processo envolvesse a queima de oxigênio ou de dióxido de carbono. Olhe para esta lareira, nela nem sequer há espaço para lenha. E esta é uma lareira de verdade, como deveria ser. Pelo que parece, ele é mantido mais como uma peça de museu, e ninguém pensou em usá-lo com lenha. Espero que vivamos até aqueles tempos abençoados, quando, como antigamente, usaremos as lareiras para o seu verdadeiro propósito.